Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Live do Fraternidade. E hoje, com encontros de reflexão. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos com a sua paz. Agradecendo a presença do Maurício nessa noite. Muito obrigado, Maurício. Obrigado. E lembrando que hoje, nessa noite especialmente, como é que nós estamos fazendo uma transmissão numa estação improvisada, nós não vamos conseguir participação através de pergunta, nem pelo chat, nem pelo e-mail. E também, antes de passar a palavra para o Maurício, eu sempre trago alguns recadinhos para vocês. Nós temos um roteiro para realizar o Evangelho no Lar. Nós temos o Evangelho para criança, para adolescente e para o adulto. Então, os vídeos ficaram bem legais, vale a pena e conferir lá no playlist para o roteiro para realizar o Evangelho no Lar. E também nós temos um outro playlist, que é o Dicionário Espírita, que, através de algumas palavrinhas, o que é encarnação, passe, umbral, então vale a pena conferir lá. São vídeos bem curtinhos, então estão à disposição de vocês no playlist do Dicionário Espírita. E também nós estamos com uma outra novidade, que é uma caixinha de vibração virtual, que é o e-vibração. Vocês podem mandar o e-mail para pefraternidadecurso@gmail.com, né, com o nome das pessoas que vocês gostariam de fazer vibração. E toda segunda, quarta e sábado, no finalzinho, nós estamos fazendo a vibração por nós, por alguém que vem em mente, e também por todos os nomes colocados na caixinha de vibração. Então, vamos nesse momento, serenando nosso pensamento, tranquilizando os nossos corações, para podermos nos ligar nessa energia que foi amorosamente preparada pela equipe do Fraternidade, agradecendo aos nossos anjos guardiões e mentores que pacientemente nos acompanham na nossa jornada evolutiva, e ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai pela oportunidade desta noite. Que assim seja. Maurício? Boa noite a todos. Satisfação estar de novo com vocês nessa noite. Inicio, como sempre, prestando meus sinceros sentimentos a todas as vítimas da doença Covid-19 e seus familiares. Iniciamos a conversa, a reflexão dessa noite, esse encontro de reflexão com o tema a capacidade de superação humana. Eu começo conversando e contando a história de um americano chamado Carl Rogers. Esse americano nasceu em 1902 e acabou desencarnando em 1987. Ele foi um psicólogo extremamente famoso e teve a oportunidade de estar até aqui no Brasil. Foi convidado a palestrar aqui no Brasil. O que faz desse Carl Rogers um sujeito especial? Ele foi o fundador de uma corrente técnica científica da psicologia chamada psicologia humanista. Ele desenvolveu um tipo de atendimento chamado abordagem centrada na pessoa. E o que significa essa abordagem centrada na pessoa? Segundo ele, ele dizia que em cada pessoa, em cada um de nós, existe um princípio que ele chamava de integrador, que existia algo dentro de cada ser humano que impulsionava cada um de nós para o bem, para a saúde, para o equilíbrio. E que quando uma pessoa se apresentava diante dele com um problema, cabia a ele não resolver esse problema, não aconselhar essa pessoa a tomar uma atitude A ou uma atitude B. Cabia escutar essa pessoa naquilo que essa pessoa trazia como angústia, como preocupação e como problema,
e ajudar essa pessoa a ela mesma, através desse princípio que existia dentro dessa pessoa, a ela achar o melhor caminho para ela mesma seguir em direção à resolução do seu problema, a cura da sua dificuldade, da sua dor. Ele, como profissional, ele se colocava simplesmente como um facilitador para que a própria pessoa achasse o seu próprio caminho, a sua capacidade de superação. Carl Rogers acreditava que a melhor forma de ajudar uma pessoa era tentar entender o que essa pessoa estava sentindo, tentando se colocar no lugar dela. E ele dava o nome disso de empatia. Utilizar o princípio da empatia é tentar, de alguma forma, sair de dentro de si e se colocar na condição do outro, escutando com amor, com carinho, com caridade, sem julgamento, e, de alguma forma, essa escuta abria a possibilidade da pessoa que estivesse contando a sua dificuldade, ela mesma ir, como eu já disse, encontrando a solução que já estaria, de certa forma, dentro dela. Mas o que isso tem a ver com uma palestra espírita? O que Carl Rogers tem a ver com a teologia espírita? Na verdade, esses princípios que Carl Rogers, através das suas pesquisas e através da sua experiência prática como psicólogo, como profissional da saúde, já foram trazidas há mais de 100 anos antes de Carl Rogers por Kardec. A espiritualidade superior, através de Kardec, já veio nos ensinar tudo isso que Carl Rogers, esse americano, acabou traduzindo e colocando como fundamento da sua psicologia humanista e dessa técnica de atendimento que ele chamava de abordagem centrada na pessoa. Se você trocar o nome de princípio integrador de Carl Rogers pelo nome espírita de alma, nós vamos estar falando a mesma coisa. O que o Espiritismo nos ensina? Que você é um espírito hoje encarnado nesse corpo de carne e osso que você está utilizando. E você, como espírito, hoje, nesse momento, já tem dentro de você todas as qualidades necessárias para ser uma pessoa que tenha felicidade, saúde e uma vida abundante naquilo que você se propuser a fazer e a conquistar. E o Espiritismo nos ensina que essa alma, ou seja, você, essa força interior, esse pedaço de Deus, isso que o Espiritismo chama de centelha divina, tem um potencial, essa capacidade de resolução de qualquer diversidade que venha aparecer no caminho da sua vida. Vejam bem, o Espiritismo, há 100 anos atrás, já vinha trazer a informação que a ciência veio comprovar 100 anos depois e divulgar isso como algo verdadeiro e legítimo, mas que era objeto de fé lá no final do século XIX. Segundo o Espiritismo, nós, alma, atraímos para nós, na nossa vivência diária, nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, oportunidades de aprendizado. Algumas através do amor, outras através da dor. Não é incomum a nossa necessidade de aprender determinado aspecto, de trabalhar algum defeito para melhorar, desenvolver uma qualidade, ou trabalhar algum condicionamento e algum vício. Não é incomum a gente atrair algum tipo de perda,
algum tipo de problema, algum tipo de dor, algum tipo de doença. Segundo o Espiritismo, a alma atrai essas dificuldades não como uma forma de pagamento de dívidas do passado, como nós já falamos na palestra sobre pandemia e karma. Se você não assistiu, convido a assistir, está aí no nosso canal. Nós, alma, atraímos em alguns momentos alguma dificuldade como a oportunidade maravilhosa da gente, diante dessa dificuldade, exercitar as nossas capacidades, as nossas competências, nos esforçarmos e aprendermos a exata lição que estávamos necessitando naquele momento. E a dificuldade, ela vem como essa professora, nos ensinar alguma coisa, nos colocar no final desse ensinamento à prova, para ver se nós aprendemos realmente ou precisamos estudar um pouco mais, exercitar um pouco mais, para poder ser aprovado ou superar essa dificuldade, essa limitação. O Espiritismo nos ensina que, através do Evangelho, ensinamentos de Jesus, que para que nós possamos evoluir, é necessário a gente estar aberto para o maior dos ensinamentos, que é o amor. Amar a nós mesmos, amar o nosso próximo, amar cada vez melhor e amar cada dia mais, até que um dia, de tanto nos amarmos em quantidade e em qualidade, formaremos uma só fraternidade e seremos todos irmãos, uns apoiando os outros na nossa jornada evolutiva de crescimento. O ensinamento maior de Jesus se baseia no amor à humanidade, na aceitação à humanidade do outro. E que humanidade é essa que o Maurício está se referindo? A ideia é que, no nosso estágio evolutivo, temos qualidades e virtudes que nos aproximam da espiritualidade superior, mas também somos portadores de defeitos e de vícios que a gente vem trazendo das múltiplas encarnações que a gente veio vivendo, desde a época das cavernas. Hoje, você que está me ouvindo, eu, somos espíritos que possuímos dentro da gente, ao mesmo tempo, luz e sombra. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos mais ou menos equilibrados em termos de evolução. Nesse sentido, amar a humanidade própria de si mesmo, o que chamamos de autoestima, e amar ao próximo diz respeito à aceitação do outro como ele é, no estado evolutivo em que ele está, e a aceitação minha no estado evolutivo que estou. Isso que eu acabei de explicar para vocês é um sinônimo do que Carl Rogers chamava de empatia. Se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando e está sentindo diante daquele momento, com as ferramentas que aquela pessoa tem. Percebam, na medida que a gente vai estudando, que a gente vai expandindo a nossa possibilidade de conhecimento, a gente vai percebendo que a verdade, ela é uma só, e ela pode ser trazida por várias pessoas. Afinal, a espiritualidade sopra em múltiplos ouvidos. No passado, na época de Kardec, soprou através desse pedagogo francês. No século passado, século XX, soprou um tanto da verdade no ouvido de Carl Rogers, esse cientista, psicólogo americano. Mas a concordância das ideias, o perfeito alinhamento do que um dizia e que o outro dizia também, nos dá a impressão de que o caminho que estamos seguindo é aquele caminho
que vai nos fazer chegar mais rápido e mais perto aonde a gente gostaria de chegar, numa vida mais feliz, com um melhor aproveitamento dessa oportunidade maravilhosa que é essa encarnação que a gente está vivendo. Vivemos dificuldades, problemas, dores, sim, mas também vivemos grandes momentos de felicidade, vivemos momentos de beleza, de luz, e tanto o amor como a dor são essa professora misericordiosa que dá a cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade e condição, a oportunidade a cada dia, a cada situação, de exercitar a nossa escolha e livre-arbítrio. E através da consequência da nossa escolha, ter esse aprendizado. Tudo isso que nós estamos falando em termos de eu, você, vivenciando o nosso dia a dia, enfrentando essas dificuldades que nos são apresentadas e a cada dia superando elas. Porque se você está me ouvindo aí, é sinal que você é um vencedor. Você é uma pessoa que já passou por várias situações da vida e hoje se dá a oportunidade de parar um pouquinho do seu dia para poder abrir os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente para uma mensagem que venha agregar um pouquinho, especialmente no sentido de proporcionar a você, como a mim também, um momento de reflexão, aonde a gente, em vez de uma correria desenfreada, para e reflete sobre a forma como a gente viveu, a forma como a gente está vivendo hoje e como a gente gostaria de viver no futuro. Tudo isso não passa de superação. Depois desse preâmbulo, aonde apresentei a vocês a figura dessa pessoa excepcional que é Carl Rogers, e consegui mostrar para vocês que o que Carl Rogers, através da psicologia humanista, essa ciência humana, acaba trazendo, que é totalmente concordante com a doutrina espírita kardecista, eu gostaria de continuar a minha fala e trazer para vocês, dentro dessa reflexão, uma questão interessante. Vocês que estão me assistindo estão vendo aqui uma nota de R$100. Essa é a maior nota que a gente tem hoje, em 2020, de dinheiro aqui no Brasil, certo? Se eu perguntar para você, você quer essa nota de R$100 para você? É óbvio que você vai falar, eu quero. O que dá para comprar com essa nota? Dá para comprar algumas coisas. Dá para comprar uma cesta básica, dá para comprar uma camisa, dá para comprar um tanto de carne, dá para comprar uma série de coisas. Você gostaria dessa nota. Essa nota tem um valor. Mas imagine que eu pegue essa mesma nota e amasse ela. Amasse bem amassada. Que eu jogue no chão aqui e pise com o meu pé com o sapato sujo. E aí eu tiro essa nota do chão e mostro aqui ela para você toda amassada e suja. E pergunte para você, agora que essa nota aqui, que está amassada e suja na minha mão, você quer ela do mesmo jeito que você queria antes? O que você me responde? É claro que sim. Eu quero. Quero por quê? Quero porque essa nota, mesmo amassada e suja, ela não perdeu o seu valor. Muitas vezes na vida, nós passamos por circunstâncias, por dificuldades que fazem a gente se sentir amassado, sujo, no fundo do poço, derrotado. Mas nem por isso nós perdemos o nosso valor. Porque da mesma forma que essa nota, o nosso valor não está no aspecto externo, está no nosso interior. Um ser humano, ele não vale pelos objetos que ele conseguiu adquirir nessa encarnação,
por um título que ele adquiriu, pelo um cargo que ele ocupa. Um ser humano vale por aquilo que ele é internamente. O valor do ser humano está naquilo que a gente chama de sua alma, o conjunto de vivências e aprendizados que não é só desta encarnação, é a soma de todas as outras, não na questão intelectual, mas na questão moral, na capacidade de amar, de perdoar, de ser caridoso, de ser justo, de ser fraterno, de ser espiritualizado. São questões que, quando nós, através das vivências positivas ou negativas, prazerosas ou dolorosas, vivenciamos um aprendizado, a gente agrega isso ao nosso interior, a esse princípio integrador de Carl Rogers, a essa alma que Kardec se refere, que é o nosso eu interior, que não perece com a morte desse corpo, mas continua indefinidamente, eternamente, crescendo e aprendendo. O seu valor está dentro de você, e esse ninguém tira. O maior investimento que você pode fazer é no seu autoaperfeiçoamento, no seu autoconhecimento, na sua evolução e na sua instrução. E evolução, instrução moral. Da mesma forma que uma nota amassada e suja não perde o seu valor, você, vivenciando uma grande dificuldade, uma grande perda, um grande problema, nunca vai perder o seu valor. E trago aqui agora, para complementar essa palestra de superação, uma história maravilhosa de superação. Pessoas da minha idade conhecem um ator americano chamado Christopher Reeve. Esse ator americano foi o primeiro a interpretar o Super-Homem no filme, nos filmes, na série de 2 ou 3 filmes do Superman. Esse ator também foi indicado ao Oscar por um filme Em um Lugar do Passado, se não me engano, se não me falha a memória. Esse ator americano escreveu uma biografia muito bonita, que sugiro que vocês leiam, porque é uma das melhores biografias que eu li em termos de história de superação e de capacidade de aprendizado. Vamos à história de Christopher Reeve. Aos 42 anos aproximadamente, ele estava no auge da sua vida, da sua carreira. Ele tinha tudo que uma pessoa gostaria de ter. 1,87 m, bonito, de olhos azuis, ator de Hollywood, milionário, muito conhecido, indicado ao Oscar, o maior reconhecimento na carreira de um ator, dono de mansão, casado pela segunda vez, tinha acabado de nascer a sua filhinha, em torno de 2 anos. Ele tinha tudo que qualquer pessoa gostaria de ter na vida. Participando-se de uma prova de equitação, que é aquela prova onde se monta cavalos e se salta obstáculos, o cavalo refugou. E para quem não conhece esse termo, significa o cavalo não quis pular o obstáculo e empacou. Ele, como vinha em velocidade, acabou voando por cima do pescoço do cavalo e caindo de ponta cabeça depois do obstáculo, fraturando as vértebras da coluna cervical. Imediatamente é levado a um hospital e lá foi constatado que ele teve uma fratura na coluna cervical. E quando essa fratura é na coluna cervical, ocorre uma paralisação dessa fratura para baixo. Então, quando o sujeito fratura a coluna cervical na altura da lombar, ele pode perder o movimento das pernas e ficar paraplégico, ou seja, metade paralisado. Quando ele fraturou a coluna cervical, aqui no alto do pescoço,
ele ficou oh, meu Deus, paraplégico. Me fugiu o termo. Totalmente paralisado. Tetraplégico. Pronto, desculpem. Ele ficou tetraplégico, ou seja, não movimentava do pescoço para baixo. Ele precisava para respirar, o auxílio de uma máquina que bombeava oxigênio para o seu pulmão. Ele se alimentava através de sonda, ele fazia suas necessidades através de sonda, ele ficou acamado, paralisado. De uma hora para outra, esse ator, ele tinha tudo, e num outro momento ele já não tinha mais nada. Nessa condição muito ruim, segundo a biografia dele, ele pensou em desistir da vida e chamou a esposa dele, contando que ele já não aguentava mais essa condição, porque já faziam meses que ele estava acamado, tetraplégico, sem conseguir movimentar nada, a não ser do queixo para cima. E a esposa, ouvindo a queixa do marido, numa atitude de empatia, se colocando no lugar dele diante daquele sofrimento, ela tem uma fala que ele relata no livro, dizendo assim: querido, eu te amo não pelo que você tem ou tinha, eu te amo pelo que você é, e os teus filhos te amam pelo que você é. Por favor, lute por você e pela gente. Ele, ouvindo essa frase, ele teve um insight, ou seja, uma luz, uma iluminação espiritual. E nesse momento ele entendeu que o verdadeiro valor não estava naquilo que era externo, que lhe foi tirado por esse acidente, mas o seu verdadeiro valor estava naquilo que era interno, naquilo que ele era. E ele conta aqui nesse livro, que a partir desse momento, ele toma uma outra atitude de esforço redobrado, fazendo de tudo para tentar melhorar e superar essa adversidade. Ele para e pensa não o que lhe tinha sido perdido, mas o que ainda tinha sido sobrado nele. E o que sobrou nele? Ele ainda tinha a fama, a capacidade de mobilização, o fato dele ser altamente conhecido. E a partir daí, ele chama pessoas e começa a fazer um trabalho do hospital, naquela condição de tetraplégico, de tentar mobilizar pessoas, criando uma organização não governamental para arrecadar fundos de pesquisa para células-tronco. Usando da sua influência, ele conseguiu arrecadar milhões de dólares. Mas não foi só isso, não. Ele pediu para ser levado e foi uma das poucas pessoas que foi recebido em audiência no Senado americano. E através dessa iniciativa, que tem aí vídeos no YouTube, uma entrevista dele contando o que aconteceu com ele e ouvindo o pedido vindo diretamente da boca dele naquela condição de tetraplégico, o Senado americano aprovou uma lei, o Congresso americano aprovou uma lei destinando um volume de verba para pesquisa em células-tronco. E a partir de todo esse esforço que Christopher Reeve, mesmo tetraplégico, teve, essas pesquisas desenvolveram muitos medicamentos que ajudaram imensamente um número muito grande de pessoas que tiveram acidentes da mesma forma que ele e através de terapias genéticas, através de células-tronco, conseguiram reverter essa condição de paraplegia e até tetraplegia. E não ficou só nisso. Christopher Reeve, através de um esforço bem grande, se dedicou muito mais à fisioterapia e também foi beneficiado por essas pesquisas, conseguindo até melhorar um pouco a sua condição. Ele faleceu alguns anos atrás, mas a sua história é muito marcante, porque a gente vê uma pessoa que tinha tudo,
exteriormente, e de repente tudo lhe foi tirado, mas mesmo assim, essa pessoa, da mesma forma que anota, encontrou, descobriu que o verdadeiro valor era aquilo que ele tinha por dentro e colocou em uso esse valor para o seu benefício, mas especialmente para o benefício de outras pessoas que ele nem conhecia, que se beneficiaram com o seu trabalho e com aquilo que ele podia. E essa não é a única história de superação que eu venho trazer para vocês. Tem uma outra história de um brasileiro chamado Lars Grael, da família Grael. São, se não me engano, octacampeões, medalhistas olímpicos de atismo. É uma família tradicionalíssima nesse esporte, que é o iate, o barco à vela. Lars Grael estava treinando e, de repente, um motorista de lancha, embriagado, acabou atropelando a sua lancha e o motor da lancha do motorista embriagado acabou passando por cima dele e ele teve a sua perna amputada. Então, imaginem um medalhista de ouro olímpico renomado, de uma família renomada, que tinha como sentido da vida esse esporte, de uma hora para outra já não tem a sua perna. Lars Grael, um exemplo de superação. Colocou uma prótese, começou a desenvolver um trabalho de fomento, desenvolvimento do esporte paraolímpico, foi convocado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para ser um dos cabeças e uma das pessoas que iriam organizar as Paralimpíadas aqui no Brasil. Até hoje, ele é uma pessoa que compete e que incentiva outros atletas que têm alguma necessidade especial, são portadores de necessidade especial, à prática do esporte, que é altamente saudável à evolução do nosso espírito. Temos uma outra história conhecida de todos, de um cantor famoso daquele conjunto Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, que num determinado momento, voando num aviãozinho, teve um acidente, ele e sua esposa falecem, e a sua esposa falece, ele, nesse acidente, também tem um problema na coluna e acaba ficando paraplégico, preso numa cadeira de roda. Herbert Viana, depois de muito trabalho de fisioterapia, de recuperação, volta aos palcos e até hoje a gente consegue ver ele na cadeira de roda, tocando a sua guitarra, cantando, cumprindo a sua missão aqui na Terra, desenvolvendo a sua arte. Exemplos de superação, de pessoas que entenderam que o verdadeiro potencial humano ele está dentro de cada um de nós, que diante de uma dificuldade, você precisa se conectar com aquilo que existe de mais valoroso dentro de você, que é essa centelha divina, esse pedaço de Deus que mora dentro de cada um de nós. E a partir do momento que eu me conecto com essa força, não existe limite para a minha superação, para o meu enfrentamento. E eu consigo vencer a barreira, consigo chegar do outro lado, e ainda por cima, como esses exemplos, ajudar outras pessoas, direta ou indiretamente, através do exemplo ou através da minha própria ação. Esse exemplo que eu dei para vocês são exemplos de pessoas que vivenciaram provas. E o que são provas na vida da gente? Imagine uma professora da 7ª série que lecionou a 7ª série inteira para os seus alunos. Chega no final do ano, ela precisa avaliar quais alunos absorveram o conhecimento que ela passou o ano inteiro. E ela vai lá e ela dá uma prova. E ela dá uma prova da 7ª série, do 7º ano, para os alunos do 7º ano, para ver se eles aprenderam tudo o que ela ensinou referente à matéria do 7º ano. Para os alunos que conseguiram desempenhar bem a prova, eles são aprovados para o 8º ano e vão aprender coisas mais difíceis para chegar no final do ano, fazer a prova do 8º ano. Aqueles que não aprenderam o suficiente para poder desempenhar nessa prova, eles vão ter a oportunidade de aprender de novo esse conteúdo e de refazer essa prova.
A vida é assim. Deus, nas infinitas leis sábias, perfeitas, nos dá sempre oportunidades de aprendizado e as provas como testes para que a gente seja aprovado e elevado. Se você que está me ouvindo está vivendo uma prova e acha que não tem força para vencê-la, entenda e acredite em mim. Sim, você tem. Deus, nosso Pai, é infinitamente amor e bondade. E Ele nunca daria para você uma prova mais difícil do que aquilo que Ele já te ofereceu de aprendizado. Você só recebe uma cruz de acordo com o peso que você pode carregar. Não é assim o ditado popular? Deus não dá uma cruz mais pesada que uma pessoa pode carregar? O sentido dessa frase significa o quê? Significa que você não vai atrair ou receber uma dificuldade, um problema, uma dor, uma doença, acima da sua capacidade de enfrentar, de desempenhar e de superar essa dificuldade, gerando o aprendizado necessário para que você suba um degrau, para que você passe de ano. Esse é o sentido. Tudo acontecendo de acordo com leis perfeitas, todas baseadas na lei de amor e misericórdia do Pai. Nada acontece que não for por nosso bem. E dentro de você, hoje, já existe tudo aquilo que é necessário para você enfrentar todas as dificuldades que aparecem na sua vida. Estamos vivenciando uma pandemia. Estamos. É difícil? É. Mas ela não chegaria até nós hoje se não tivéssemos já hoje a capacidade e competência para enfrentar ela e sair dela melhor, mais forte e mais evoluído, com o aprendizado que nós estamos sendo submetidos. A grande questão é você reconhecer que dentro de você existe o seu maior valor, que as coisas externas, elas são temporárias e passageiras, que aquilo que é aprendizado, evolução e crescimento moral, ninguém nunca vai te tirar, e que essa força que vem de Deus, o nosso Pai, e sendo filho de Deus, esse Deus está dentro de mim, se eu me conectar com essa força, eu sou capaz de vencer qualquer adversidade, superar qualquer prova, passar em qualquer teste. Muitas vezes, diante da dificuldade, diante de uma provação, diante de uma perda, nós temos a ilusão de que a gente está diante de uma parede de tijolos intransponível. Mas acredite em mim, essa parede de tijolos que você está vendo diante de você, possivelmente, pode parecer intransponível nesse momento, mas ela tem exatamente a altura das suas mãos esticadas. E se você erguer os seus braços, você vai ver que a sua mão tem a altura exatamente dessa parede. Aí é só você fazer força, 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 subir nessa parede e fazer força para pular e chegar do outro lado. E quando você tiver feito isso, você vai ter se fortalecido, você vai ter se exercitado e chegado do outro lado mais forte, mais ágil, mais evoluído. Esse é o sentido dessas vivências difíceis na nossa vida. Nos trazer a oportunidade de exercitar a nossa força, exercitar a nossa fé e nos conectar mais fortemente com esse Deus que existe dentro de cada um de nós. Existem momentos da vida da gente que a gente, às vezes, pode enxergar tudo preto. Mas olha que interessante. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine a sua vida como uma linha. Então, eu vou imaginar a minha. A minha vida iniciou-se aqui nesse pontinho em 1969. E, de acordo com a expectativa de vida da minha família, se eu tiver uma encarnação de 80 anos, eu vou viver até esse outro pontinho aqui em 2049. Então, imagine uma linha ligando 1969 até 2049. 80 anos dessa encarnação do Maurício. Em 2020, aqui no meio, quando eu estava com 50 anos, aconteceu no mundo uma pandemia de um vírus chamado Covid, coronavírus. Se eu olhar muito de perto,
tudo vai ficar preto. Mas se eu der um passo para trás, eu vou ver que 2020 é só um pontinho nessa linha enorme que é a minha vida de 80 anos. Que antes de 2020 tiveram outros pontinhos pretos de outros problemas. E eu superei todos eles. Com o quê? Com a minha capacidade de superação, com o valor que eu tenho dentro de mim, com aquilo que eu exercitei. E cada dificuldade do ano que eu nasci até 2020 fez com que eu me tornasse alguém um pouquinho mais evoluído e melhor. E quando eu passar por esse problema de 2020, eu vou ter mais 30 anos pela frente para viver. Pode ser que venham outros problemas ou não, não importa. Mas entenda, o que estamos vivendo hoje é só um pontinho nessa linha longa que é a sua vida. Mas imagine você, espírita kardecista, agora. Vai dar um passo para trás, mais longe ainda. Ó. Você não tem só essa encarnação, essa linha. Tem outras vidas. E outras, e outras, e outras. E vai ter outras, 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 outras. Então imagine você. O que é esse pontinho de dificuldade em 2020 diante de todas as encarnações que você já viveu? E está aqui vivendo essa. E todas as outras que você vai viver lá na frente. Percebam? Se eu olhar um problema muito de perto, tudo preto. Quanto mais de longe eu olho, menor ele fica. E o que o Espiritismo vem nos ensinar? Que você, espírito encarnado, tem uma vida de encarnado de muitos anos, que é longa, com muitas experiências boas e ruins, felizes e dolorosas. Mas não é só isso. Que antes disso você teve outras e outras vidas e vai ter outras e outras vidas. Isso faz com que o problema fique menor, e quanto menor é o problema, maior é a minha disposição em enfrentar com tranquilidade, com fé, com positivismo, entendendo que tudo na vida passa, especialmente o que o Espiritismo nos traz. Você, eu, ninguém, nunca estamos sozinhos. Existe sempre ao nosso lado espíritos amorosos nos auxiliando justamente no momento de maior dificuldade. Basta que eu feche os meus olhos e que eu me conecte com a espiritualidade superior para me sentir abraçado, acolhido e fortalecido na minha fé, na fé do valor que existe dentro de mim para enfrentar o problema que eu estou vivendo hoje. Basta que eu me conecte com a espiritualidade para eu receber as boas intuições que vão iluminar minha vida, que vão fazer com que eu ache a solução do meu problema. Lembra do início da história do Carl Rogers? Que ele não resolvia o problema do outro, que ele acreditava que cada pessoa tinha capacidade de resolver o seu próprio problema, afinal, todo mundo tem potencial de superar suas próprias dificuldades, as suas perdas, e ainda aprender e crescer com isso? A espiritualidade superior é exatamente assim. Nunca te dão peixe na boca, mas estão sempre lá para te ensinar a pescar e para te ajudar a segurar na vara, para que você pesque, para que você consiga se alimentar, para que você divida esse peixe com as outras pessoas. Esse é o sentido profundo. E isso tudo está na nossa mão hoje, desde que eu tenha olhos para enxergar que tudo que acontece na minha vida é uma bênção de Deus, é um ato de amor e misericórdia. Tudo que acontece na minha vida, se eu olhar pela perspectiva correta, trazida pela doutrina espírita, comprovada por várias ciências, afinal, o espiritismo, ela é uma doutrina que tem ciência, religião e filosofia, tudo no mesmo pacote. E como uma doutrina científica, ela é aberta às comprovações dos seus postulados, das suas verdades. Carl Rogers foi só um dos que comprovou aquilo que Kardec trouxe como verdade vindo da espiritualidade superior. Mas existem muitos outros. O importante é que essa verdade, ela não tem que ficar só aqui. Ela tem que escorrer para cá, para o nosso coração. E a gente tem que usar e aplicar na nossa vida.
se a dor é inevitável, se o problema faz parte da minha vida, é uma oportunidade de aprendizado, eu uso a doutrina espírita para não precisar transformar esse problema, essa dor, num sofrimento. Porque eu não estou aqui para sofrer, eu estou aqui para aprender, para me esforçar, para trabalhar, para desenvolver a minha capacidade de amar cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais gente. Dentro de cada um de nós, hoje, já mora todas as qualidades necessárias para que a gente tenha uma vida feliz, saudável e abundante. Mas para que isso aconteça, eu preciso me conectar com o valor que eu tenho já dentro de mim e abrir um espaço para exercitar esse meu melhor através do exercício do amor. A doutrina espírita está aí para nos mostrar o caminho, mas cabe a cada um de nós dar esses passos, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, na sua força, todos na mesma direção, em direção ao crescimento, evolução, em direção ao nosso Pai celestial, que é todo amor e bondade. Espero ter passado uma boa ideia sobre o quanto você, eu, já temos dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa para superar qualquer adversidade, inclusive essa desse momento que a gente está vivendo. Afinal, tudo passa e essa vai passar. E falta muito pouco para passar. Faltam só 2 ou 3 braçadas para a gente chegar no final da piscina. Com fé, com força, com positivismo, todos juntos, com o apoio da espiritualidade, cada dia juntos no amor de Deus. Desejo a todos uma boa noite e chamo os céus para fazer o encerramento. Obrigado, Maurício. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda vez que nós entramos ao vivo ou publicarmos um vídeo, vocês serão notificados. Então, vamos agora nos prepararmos para as nossas vibrações. Num só pensamento, num só coração, vamos nos ligar na espiritualidade maior para as nossas vibrações. Iniciando uma vibração de luz a todos os nomes colocados na caixinha de vibração. Vibremos pelos nossos lares, pela nossa cidade, pelo nosso país, por todo o planeta Terra e também pelos seus governantes. Vibremos pelos hospitais, clínica de repouso, asilos, orfanato, emanando luz para todos que lá trabalham. Vibremos por alguém bem especial em nossa mente nesse momento. Vibremos por todos os nossos familiares e pedimos licença para a espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos. Vibremos por todos que estão encarnando e vibremos por todos que estão desencarnando. E vibremos pelo Fraternidade e o seu hospital anexo. Esta casa que ajuda tanto, com muito amor e carinho. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.